Câmara aprova projeto e taxistas poderão transferir suas outorgas até o dia 10 de abril. Comissão de Obras debate alternativa para o reassentamento de moradores devido à reconstrução do dique. Diretor da Comur reforça a importância do rotativo digital, mas admite necessidade de melhorias. Comissão de Direitos Humanos defende reabertura do Centro de Referência da Mulher. Os temas discutidos pelo Legislativo de Novo Hamburgo você vê agora no Câmara Notícias. Fique conosco. A Câmara tem aproveitado o primeiro mês de sessões plenárias para debater temas de interesse da população junto a autoridades do município. Na última semana, os vereadores receberam na tribuna o diretor-geral da Comur, Fábio Tomasiak. A conversa de 2h30 sobre o rotativo digital resultou na proposta de ajustes para aprimorar o sistema. O espaço de fala foi aberto pelo vereador Juliano Souto. Entre as propostas discutidas na sessão plenária de segunda-feira estão ampliar o período de tolerância antes da cobrança da tarifa e conceder a isenção aos sábados para incentivar o comércio. Também foi discutida a unificação das zonas azul e verde, a oferta de gratuidade para idosos e pessoas com deficiência, a instalação de parquímetros digitais com QR Codes e a disponibilização de Wi-Fi gratuito para usuários. É um meio que pode ser útil, e ele vai ter que ser estudado, e nós nos comprometemos a estudar, sim, a implantação de parquímetro, mas de forma sustentável e responsável. Por quê? Porque o usuário, lá na ponta, lá ao final, ele não pode pagar essa conta. Ele já está pagando hoje por um serviço que limita o direito dele. Então, nós não podemos repassar simplesmente essa conta. Nós temos que encontrar uma solução que seja sustentável. Souto também demonstrou preocupação com a expansão dos serviços para os bairros. Ele manifestou insatisfação com o sistema e sugeriu mudanças. Realmente, a nossa população tem uma aversão ao rotativo. E chega aos nossos ouvidos, inclusive, que isso possa se alastrar também aos bairros. Mas a gente espera que também isso não chegue, né, a outros bairros para que a gente não possa, para que a gente não veja também os bairros sofrendo como o centro muitas vezes sofre. Em resposta, o diretor da Comur reconheceu que o sistema precisa de melhorias, mas destacou sua importância para a organização mais eficiente do estacionamento na cidade. Agradecer aos senhores, como eu disse, eu sei que eu ouvi críticas, eu ouvi elogios, e eles são parte de um processo de crescimento. Não existe serviço pronto, a gente está sempre melhorando. Nós temos um local que tem muito a melhorar, muita coisa, tanto no rotativo como organização de empresas. Coisas que eu ouvi aqui, poxa, para mim foi novidade. Honestamente. Por exemplo, a questão do aproveitamento de hora. Poxa, deixa meia hora de graça, depois aproveita para pagar uma cheia. São coisas que a gente vai estudar. Todas as opções, todas as sugestões que foram dadas aqui, elas são úteis. E o que eu peço? Que a gente realmente dê as mãos para que o sistema tenha uma melhor visibilidade, que ele possa ser enxergado pela população de uma forma diferente. Ainda que antipático, sempre vai ser antipático, porque eu vou pagar por algo que está me limitando, mas que eu consiga vislumbrar a utilidade disso. Na quarta-feira, o plenário também abriu espaço para a Tribuna Popular. Pedrinho de Oliveira, fundador e presidente da Sociedade Novos Talentos, pediu melhorias na infraestrutura do bairro Canudos. Estas foram as tribunas dessa semana. Tá com você, Tati. Obrigada pelas informações, Rebeca. Também estava prevista para a última semana a participação da secretária municipal de saúde, Betina Espíndola. No entanto, devido a um afastamento do cargo por recomendações médicas, o espaço de fala foi postergado para a sessão do dia 24. Convocada pela vereadora professora Luciana Martins, a secretária dará explicações sobre o rompimento de contrato da prefeitura com o grupo Solução em Gestão. A empresa é responsável pela administração de 5 unidades de saúde da família em Novo Hamburgo. Mas os debates parlamentares não têm ficado restritos às sessões. Desde o início de fevereiro, as comissões permanentes também têm se debruçado sobre temas e reivindicações da comunidade. Na segunda-feira, dia 17, a Comissão de Obras realizou um debate no plenarinho sobre a remoção de moradores do bairro Santo Afonso devido a obras de reconstrução do dique. A nossa repórter Gabriela Panassal acompanhou a reunião e nos traz mais informações.
O debate, promovido pela Comissão de Obras, contou com a participação de integrantes da Comissão de Direitos Humanos e recebeu representantes da comunidade que manifestaram sua preocupação com o processo de reassentamento e cobraram soluções habitacionais mais dignas. Os moradores da Rua Eldorado deixaram claro que entendem a necessidade das obras no dique, mas questionam o destino das famílias que serão removidas. Eles foram lá impor para nós perder as casas. Eles não deram uma segunda opção. Então, graças a Deus, conseguimos vir hoje aqui, consegui falar com 5 vereadores e com o secretário. E eu acho que agora a tendência é nós conseguirmos nosso propósito, que nós nunca neguemos de sair de lá. Mas são moradores antigos, são moradores de 40 anos, 36 anos, 20 anos, são todos moradores que nasceram e se criaram ali. O diretor de habitação do município, Volney Ferrari, participou da reunião representando o executivo, que busca alternativas para atender as famílias. O presidente da comissão, Joelson de Araújo, questionou a viabilidade do aluguel social e mostrou apoio às demandas da comunidade. Estamos agora fazendo uma solicitação para a secretária da SDS, Gislaine Pires, comparecer, o diretor de obras, né, também, o próprio diretor também da habitação, o secretário de meio ambiente, Anderson Bertotti. A gente está solicitando para todos comparecerem, estar na próxima data que foi estipulada, a primeira segunda-feira após o carnaval, para a gente colocar na pauta e poder questionar eles a respeito do que hoje a comunidade anseia, né? Anseia saber se realmente vai ter uma casa, aonde vai ser essa casa, quando vai sair essa casa, porque a gente não pode desapropriar uma comunidade sem ter um respaldo para ela, né? Como apontado pelo presidente, a comissão seguirá acompanhando o caso e cobrando soluções da administração do município. Em outra pauta, a Comissão de Direitos Humanos debateu políticas públicas de atendimento às mulheres. No encontro, representantes de grupos e instituições de apoio a vítimas de violência defenderam a reabertura do Centro de Referência da Mulher em Novo Hamburgo. O serviço deu lugar ao CREAS Viva Mulher em 2019, ampliando o atendimento para famílias e crianças. Isadora Cunha, presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, ressaltou a importância de um espaço para o acolhimento exclusivo de mulheres em situação de vulnerabilidade. As mulheres estavam habituadas, havia um fluxo de atendimento, elas podiam, para além da delegacia de polícia, elas tinham onde buscar auxílio para as diversas demandas que se relacionam com a violência. A partir do fechamento desse centro de referência à mulher, as mulheres em Novo Hamburgo elas estão sofrendo mais com a ausência desse serviço, porque não há hoje um lugar em que as mulheres possam se sentir seguras, que seja articulado com a assistência social, com a segurança pública, com a saúde. Durante a conversa, o colegiado demonstrou apoio à proposta apresentada. Foi levantada a possibilidade de manter o CREAS e o CRM simultaneamente, considerada viável pelos presentes. O presidente da comissão, professora Luciana Martins, destacou quais serão os próximos passos. A Comissão de Direitos Humanos, nós aprovamos a realização de uma audiência pública que vai seguir os trâmites da casa e a gente espera reunir aí um número bastante significativo de entidades implicadas na questão das políticas das mulheres. E é isso que a gente aprovou, então, durante este mês de janeiro, o meu gabinete foi por diversas vezes procurado por essas entidades e a gente trouxe para a comissão, que foi acolhido pelo vereador Ito, que compõe, assim como o vereador Brizola, e a gente espera fazer uma audiência pública para discutir políticas de enfrentamento à violência às mulheres na cidade de Novo Hamburgo. Ainda na segunda-feira, a Comissão de Educação também se reuniu, desta vez com representantes da União dos Estudantes de Novo Hamburgo. O pedido encaminhado pela entidade é pelo perdão de uma dívida de mais de R$160 mil contraída com a Prefeitura. O grupo solicita aos vereadores que intercedam junto ao Executivo. Nós estamos muito preocupados com a situação que está acontecendo na UNH, né? Nós temos uma dívida de mais de R$160 mil na Prefeitura de Novo Hamburgo, que vem desde 2016, né? Então a gente não tem como pagar essa dívida. Por quê? Porque a gente não tem como receber dinheiro. Então a gente poderia, por exemplo, usar uma emenda parlamentar para pagar essa dívida, mas nós não conseguimos receber qualquer emenda parlamentar, a gente não consegue fazer uma vaquinha para arrecadar dinheiro, a gente não consegue, então a gente não tem como pagar, ou seja, é uma dívida impagável.
Então, hoje a gente apresentou isso para a Comissão de Educação aqui da Câmara e pedimos, então, esse perdão de dívida, que o prefeito Gustavo Finck perdoe essa dívida. A gente entende a situação econômica que está na nossa cidade, a gente sabe que não é fácil, não está sendo uma situação fácil, mas a prefeitura nunca vai receber esse dinheiro não da UNH, porque a gente não tem como pagar. O presidente da Comissão de Educação, Felipe Cumbral, a relatora professora Luciana Martins e o secretário Norboeno pediram que as informações sejam encaminhadas formalmente ao colegiado com detalhes sobre a constituição da dívida. A partir disso, os vereadores devem definir como será a abordagem junto ao Poder Executivo. Na quarta-feira, os vereadores integrantes da Comissão de Constituição, Justiça e Redação aqui da Casa se reuniram e o nosso colega Chico Caselani estava presente e acompanhou esse momento. O que aconteceu? Qual foi o debate, Chico? Exatamente, Tati. Bom, pela primeira vez, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação emitiu pareceres sobre projetos, né? Já é a terceira reunião do grupo, desde a retomada dos trabalhos no início de fevereiro. A primeira reunião foi para a distribuição dos cargos, quem ocuparia a presidência, relatoria e secretaria. Na segunda reunião, eles chegaram a analisar projetos, mas apenas pediram vista deles. E agora sim, emitiram os primeiros pareceres e aprovaram o primeiro projeto, concederam aval para o primeiro projeto de 2025, que é o projeto de decreto legislativo número 1, que ele é um projeto de autoria do presidente da Câmara, Cristiano Kohler, que ele trata da ampliação da honraria empresarial Júlio Redecker. A honraria empresarial Júlio Redecker foi criada em 2021 e na época, quando foi criada, era permitido que cada vereador premiasse até 3 empresas por ano. Então, um total de até 42 empresas. Em 2023 foi reduzido para apenas uma empresa por vereador, então no máximo 14. Agora a ideia do vereador Cristiano Kohler é voltar à proposta original de até 3 empresas, voltando então ao número de 42 empresas por ano, né, na homenagem da honraria empresarial Júlio Redecker, que é sempre concedida em sessão solene aqui na Câmara. Outros 2 projetos também foram analisados pela comissão, os PLs número 3 e 4, que criam a política e o Programa Municipal de Educação Ambiental, propostas assinadas pelo vereador Enio Brizola. No entanto, todos os projetos, antes de chegarem na COJUR, eles passam pela análise da Procuradoria-Geral da Câmara. E a Procuradoria apontou alguns erros na redação da matéria e, em função disso, a comissão decidiu não conceder ainda o aval aos projetos. Eles decidiram, então, notificar o autor, notificar o vereador Enio Brizola, para que faça essas alterações, faça essas correções, seja por emenda ou pela apresentação de um substitutivo. E depois as matérias serão novamente analisadas pela comissão. Também tivemos, né, Chico, 2 projetos do Executivo aprovados na semana passada. Conta para nós um pouquinho mais sobre do que eles tratavam. Exato. Tivemos 2 projetos aprovados em plenário, os 2 aprovados por unanimidade nas 2 votações. O PLC número 3, esse foi o que mais movimentou, que até trouxe gente para o plenário, né? Que é um projeto que trata da questão dos taxistas. Então, muitos taxistas estiveram acompanhando as 2 sessões que votaram na última segunda e na última quarta-feira. O que é esse projeto, então, né? Ele permite que os taxistas transfiram suas outorgas, seja para terceiros ou para herdeiros, até o dia 10 de abril de 2025. Anteriormente, era proibida essa transferência, né? Porque o que acontece? Em 2021, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional essa transferência. Então, em 2021 mesmo, Novo Hamburgo foi lá e alterou a sua legislação, proibindo que houvesse essas transferências, e desde então isso estava proibido aqui na cidade. O que acontece foi que, após a decisão do Supremo Tribunal Federal, eles também analisaram embargos em 2023, e quando analisaram esses embargos, eles decidiram que a inconstitucionalidade só valeria a partir de 10 de abril de 2025. Então, teria ali um período de 2 anos em que seria possível fazer essa transferência. Só que Novo Hamburgo não poderia ser feito porque tinha uma lei municipal proibindo. Então, agora eles aprovaram esse projeto de lei complementar e ele vai permitir, então, que pelo menos até o final desses 2 anos que o STF deu de validade ainda da possibilidade de transferência, que eles vão poder, então, fazer uso dessa possibilidade de transferir as suas outorgas, mas lembrando, o prazo encerra no dia 10 de abril de 2025.
O outro projeto aprovado é o PL número 13, que ele atualiza a composição do Conselho Curador da Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo. São poucas mudanças, na verdade, né? Ele apenas atualiza a nomenclatura das secretarias municipais que têm representação dentro desse conselho. Lembrando que as secretarias, muitas tiveram mudanças de nome na última reforma administrativa, que foi aprovada aqui pela Câmara em janeiro. Então, né, basicamente são essas alterações e também são criados algumas restrições para as nomeações dos 10 membros que compõem esse conselho, né? São essas restrições sempre na ideia de evitar que assumam pessoas que não tenham a idoneidade que se espera para ocupar um cargo no Conselho Curador. Obrigada, Chico, então, pelas informações sobre os projetos que tramitaram, que foram votados, melhor, na semana passada. E lembrando também, né, que a íntegra de todas as matérias que tramitam na Câmara estão disponíveis no nosso sistema de apoio ao processo legislativo. E as notícias sobre as votações, comissões e participações na tribuna você pode ver pelo portal.câmaranh.rs.gov.br. Lá você também pode acompanhar a nossa agenda de atividades, além da fala da secretária de Saúde nessa segunda-feira. Também estará prevista para a sessão de quarta-feira a participação da diretora presidente do IPAZEM, Maria Cristina Schmidt. Convocada por Juliano Souto, é esperado que ela detalhe a situação financeira do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais. Antes disso, na quarta pela manhã, a Comissão de Finanças da Câmara realiza a primeira audiência pública da nova legislatura. A reunião terá como pauta a avaliação das contas do município referentes a 2024. O último ano de mandato, então, da ex-prefeita Fátima Daut. Os dados serão apresentados pela secretária da Fazenda. A audiência ocorre a partir das 10 horas aqui no plenário, na rua Almirante Barroso, 261, no centro. E a atividade também é aberta à comunidade e terá transmissão ao vivo pelo YouTube da TV Câmara. E este foi mais um Câmara Notícias, com informações sobre os principais acontecimentos e os temas debatidos pelo Legislativo hamburguense. Assista a essa e a outras atrações sobre educação, saúde, cultura e cidadania na nossa programação diária do canal 16 da Claro e no nosso canal do YouTube. Obrigada pela sua audiência, tenha todos uma ótima semana e até o próximo CN.